Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tino para mais um vídeo artigo, uma revisão sistemática que vai abordar um tema que sempre é importante a gente saber. Afinal de contas, os diferentes exercícios de academia, os exercícios localizados, os exercícios em equipamento, os exercícios em superfícies instáveis, como eles ativam o nosso core, a nossa musculatura do centro do corpo. O reto abdominal, o oblíquo, os eretores da espinha, como acontece a ativação destes músculos nos diferentes exercícios. Uma revisão sistemática de 2020, bem atualizadinha, com um monte de informação que eu tenho certeza que tu vai poder aproveitar lá na tua prática profissional. E se você é praticante, tenho certeza que tu vai ficar ligado nisso aí, tá bom? Vem comigo! Olha só, vou te trazer a minha tela aqui. Está aqui o artigo, uma revisão sistemática de uma importante revista. Essa revista aqui, ela publica muita coisa boa. 2020, então tem alguns anos aí, mas ainda com bastante credibilidade. Bem, gente, o treinamento do core, né? A gente chama core por termo centro, né? Então, é a região central, né? Ali, nosso abdômen, oblíquo, cintura, a nossa pelve, toda essa região, né? E esse treinamento ele é importante tanto para o desempenho físico, né? Mas também para reduzir riscos durante a sua prática, né? Porque, veja bem, mais ou menos uma analogia assim, você vai querer construir uma casa, você tem que construir uma casa num alicerce forte. E o nosso alicerce é essa região central. Bem, a eletromiografia, que é uma técnica utilizada pela ciência, né, que a gente bota eletrodos sobre a pele, né, ele nos dá uma ideia de como quantificar o quanto esses músculos são ativados, né? E a partir daí a gente pode pensar em como organizar a prescrição. Se eu tenho o exercício A, que tem uma ativação menor, e o exercício B, que tem uma ativação maior, eu posso escolher, conforme o perfil do meu aluno, do meu cliente, eu posso escolher qual é mais adequado, o de menor ativação ou o de maior. E aí é importante que se diga, né? A gente não está falando exercício certo ou errado. Dependendo do nível da pessoa que for fazer o exercício, você precisa ter um exercício mais forte ou menos forte. Só que nós temos muita inconsistência em termos, né, metodológicos e poucos estudos que avaliaram especificamente esse tema, né? Que é tentar comparar os diferentes exercícios nessa musculatura central do nosso corpo. Bem, dessa forma, o objetivo do estudo é revisar de forma sistemática a atividade eletromiográfica, né, o EMG, dos músculos do core durante os exercícios de academia. Uma quantidade enorme de exercícios em adultos saudáveis. Lembrando que estamos na última semana, né, da saúde mental e eu me propus, a partir desse 5º ano do canal, sempre dar uma abordada nesse tema, nos temas relevantes da saúde a cada mês, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. E eu rapidinho quero só te dizer o seguinte, ó. Você sabia que exercícios moderados a vigorosos, 1 ou 2 vezes por semana, já fazem com que você melhore o seu humor e tenha maior resiliência ao estresse? Isso mesmo, 2 sessões semanais, uma moderada intensidade, você já melhora um monte a sua capacidade de estar de bem. Uma única aula de educação física, pensando em adolescentes, já reduz a ansiedade e depressão, né? Por até 24 horas, ou seja, os sintomas aqui eles são amenizados à medida que você faz uma prática de atividade física, no caso a educação física escolar. E ainda, praticar esportes em grupo favorece vínculo social, diminui sensação de solidão, protegendo contra a depressão. Então, gente, exercício físico é fundamental no combate à saúde mental. Não só ele, não somente o profissional de educação física. Várias frentes podem ajudar com que você sinta melhor. Tá? Espero que você tenha curtido as nossas dicas em janeiro. Se você não está legal, procure ajuda, procure quem possa lhe ajudar. Tenho certeza que vai fazer um bem pra caramba pra você, tá bom? Agora sim, como é que foi feito esse estudo então, gente? Uma revisão sistemática usando os protocolos básicos e os registros básicos, né? Do Prisma e do Próspero, as bases eletrônicas conhecidas, PubMed, Web Science, enfim, e outras. Foram utilizados estudos observacionais ou experimentais, sempre com adultos saudáveis. Então a gente não está falando com gente com algum problema neuromuscular, nada disso. Pessoas saudáveis, né? Avaliando a prática nos exercícios. Os estudos deveriam ter pelo menos a eletromiografia, e aí a eletromiografia a gente sabe que ela é expressa em milivolts, e a partir dos milivolts ou microvolts, você transforma isso num percentual relativo até o máximo.
Você faz um teste máximo, descobre quantos milivolts deu, você faz o exercício submáximo e vê qual é o percentual que corresponde àquele máximo. E aí você vai ter vários grupos musculares, vai comparar vários exercícios e você vai ver qual é que ativa mais, qual é que ativa menos. Então essa é a lógica dos estudos com eletromiografia. Basicamente, 6 músculos ficaram registrados nessa revisão aqui. Tá? Então, o reto abdominal, o oblíquo externo e interno, multífidos, lombares e os eretores da espinha. Tá? Então, aqui faltou ainda o transverso do abdômen, tá? Que logo vai aparecer de novo. E a qualidade metodológica também foi avaliada. Olha só, aqui são os 4 tipos de exercícios, foram 233 exercícios, muita variedade. Tá? Então, exercícios tradicionais do core, os abdominais e outros, exercícios de estabilidade, né? Por exemplo, a prancha, exercício em superfícies instáveis, na bola suíça, no bozu, e exercícios de peso livre, agachamento, supino e outros exercícios que utilizaram peso livre, tá? Muito bem, deixa eu só te falar, acompanhe o meu site lá, gente, www.profteam.com.br. Eu tenho muita coisa bacana lá, tem aulas especiais lá para ti. Lá na aba serviços ainda tem mais uma coisa legal. Estou oferecendo assessoria especializada para academia, curso de técnica de execução, treinamento em avaliação física. São áreas que eu tenho estudado bastante, a gente trabalha com elas no ensino superior e a gente está relativamente atualizado aí para te trazer informações bacanas. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar lá no teu estúdio personal, posso te ajudar na tua academia, tá bom? Vem comigo, conhece o site lá. Se for de longe, conhece pelo menos o site aí que eu tenho certeza que tu vai curtir. Vamos lá então, olha só. A amostra foram 67 estudos, né, a partir de 2012 até 2020, 1.247 adultos saudáveis, a maioria homens e jovens, importante isso, né? A eletromiografia em diferentes protocolos, e aí já tem um porém muito importante, né? Os resultados foram muito heterogêneos, né? Porque são várias formas de avaliar, vários músculos, vários protocolos com mais repetições, com menos, então bastante heterogêneo. E a maioria dos estudos apresentou uma evidência moderada, né, quanto à qualidade dos estudos. Então a gente não tem aí estudos de alta qualidade, ficou no moderado, sempre com algum viés daqui ou de lá, né? E, obviamente, né, essa falta de padronização sempre compromete um pouco os resultados quanto ao que a gente tem e conhece de eletromiografia. Bem, importante, né, gente, quando a gente fala musculatura do core, a gente está falando do quê? A gente está falando aqui dessas musculaturas anteriores e lateralizadas, principalmente o reto abdominal, o oblíquo externo, o oblíquo interno que está aqui, eu vou trazer outras imagens logo, e o transverso do abdômen lá mais profundo. E na parte posterior, nós temos muitos músculos envolvidos, né? Mas o grupo aqui se ateve principalmente nos multífidos e nos eretores da espinha, né? Os eretores um pouco mais superficiais e os multífidos mais profundos. Aqui de novo uma imagem, então o oblíquo externo, ele é superficial, então ele vem de baixo para cima aqui, o reto abdominal que a gente conhece, nosso velho tanquinho, né? E o oblíquo desculpe pessoal, o externo aqui nessa imagem aqui à direita e o interno aqui que vem de baixo, o externo vem de cima, tá? Esses grupos musculares são responsáveis pelas rotações, pelas flexões de coluna, né? Musculatura e principalmente em estabilidade, né? Você contrai essa musculatura pensando em ter melhor estabilidade na sua coluna. Aqui nós temos ainda o transverso abdômen, que é bem profundo, que é o mais interno, né? Que também tem uma musculatura importante. E aqui os dois extensores da coluna, né? Ajudando na estabilidade, os eretores mais superficiais e os multífidos mais profundos, ok? São os principais grupos que foram analisados. Resultados quanto ao reto abdominal. Olha lá que bacana, tá? Gente, tem muita informação que você vai achar que pode ser de meio óbvio, há informações que você pode ser não entenda muito a aplicação, mas tenta assim, ó, de cada 4, eu sempre boto 4 itens aqui nesse artigo, tenta pegar um que fica gravado na tua cabeça, tá? Então vamos lá. Olha só isso aqui que legal. Exercícios com pesos livres e em suspensão apresentaram maiores ativações, tá? Ativações muito boas, acima de 120, além do máximo. Então, peso livre é uma atividade, são exercícios que podem ajudar legal na ativação do reto abdominal. E aí, cara, agachamentos e variações instáveis
alcançaram valores extremos próximos superiores a 200. Olha só, gente. Agachamento é um ótimo exercício para reto abdominal. Olha que bacana isso aqui. Isso é uma informação importante que você tem que entender. Exercícios tradicionais, como os abdominais no solo, né? Gerar ativações moderadas. Então, você fazer um abdominal no solo não necessariamente ativa mais do que um agachamento, por exemplo. E a discussão indica ainda que exercícios multiarticulares impõem maior demanda neuromuscular ao reto abdominal. Então, você fazer um exercício multiarticular em peso livre, por exemplo, como o agachamento, por exemplo, você tem uma maior ativação do reto abdominal. Bacana, né? Legal a orientação. Oblíquo externo. Gente, o oblíquo externo, o que se diz? Mesma coisa, olha só que legal. Pesos livres e movimentos balísticos produziram ativações elevadas. As pranchas laterais e os exercícios em suspensão também tiveram altas demandas. Olha que legal, né? As pranchas lateral, importante dela, no sentido de ter ativação alta. Os tradicionais, novamente, tiveram ativações mais baixas e moderadas, né? Aqui, inclusive, consideradas baixas. E a discussão ainda reforça a importância do oblíquo externo na transferência de força em exercícios multiarticulares. Então, você precisa ter esse grupo bem estável, né? Principalmente nos exercícios multiarticulares. Em relação ao oblíquo interno, as maiores ativações em exercícios de estabilidade, né? Exercícios aqueles, as pranchas e outros. Pranchas com ajustes posturais e controle respiratório aumentaram, maximizaram essa ativação. Os exercícios tradicionais, novamente, foram com atividades inferiores. E eu vou reforçar o que eu falei antes no começo, tá, gente? Quando a gente fala em atividades inferiores, não quer dizer que a gente não deva fazer. Não, pelo contrário. Provavelmente seja um exercício mais indicado para iniciantes. Então, sempre que a gente fala em ativação baixa e moderada, pense que esses são exercícios bons para serem feitos nos sujeitos iniciantes. Os autores ainda destacam o papel desse oblíquo no controle lombo-pélvico, ou seja, no movimento da pelve. Então, nos exercícios aí que você faz um agachamento, exercícios que você faz em pé, um afundo, um búlgaro, onde você precisa sustentar essa pelve bacana, firme, são exercícios que essa musculatura tem um papel importante. Transverso do abdômen, né? A musculatura mais profunda. Somente 3 estudos avaliaram essa musculatura. É uma musculatura profunda, você não consegue ter o alcance dela de forma muito efetiva. Então, 3 estudos é pouca coisa e a gente fica muito limitado a tirar alguma conclusão. De qualquer forma, atividades foram moderadas e baixas, né? Exercício de estabilização lombar em suspensão tiveram uma maior ativação, então, com você estar suspenso, e a necessidade de mais estudos. Então, não é uma musculatura que a gente pode ter muita convicção no que a gente está falando, né? Então, a galera que traz a informação sobre musculatura transversa do abdômen, da onde vem essa informação? É importante que você se certifique de onde ela vem. Multífido lombar, né? Musculatura mais profunda dos eretores. Exercícios tradicionais de extensão lombar tiveram maiores ativações. Olha que legal, a extensão lombar como importante. Valores moderados e elevados foram levados também nos exercícios de estabilidade, né? Exercícios com dispositivos instáveis não superaram os tradicionais. Então, a parte da musculatura extensora não foi efetiva, botando lá o Bozu, botando a bola suíça, para a parte posterior não foi mais efetiva. E na discussão ele aponta exercícios específicos que continuam essenciais. Então, você ter um bom exercício de eretores da espinha já é um bom caminho para você fortalecer esta musculatura. E por fim, os eretores da espinha, né? Uma musculatura mais superficial. E, novamente, exercícios com peso livre produziram maiores ativações, muito interessante. Exercícios como deadlift, agachamento, o swing do kettlebell alcançaram valores próximos a superiores a 100%, também com uma ótima ativação. Pranchas laterais não foi tão efetivo para esta musculatura e foi discutido ainda que a alta ativação reflete essa função de estabilidade, né? Isso coisa que a gente já tinha em mente. Galera, deixa eu te falar um negócio, ó. Tem uma live com esse cara aqui, William Dine,
falamos sobre ombro, sobre musculatura, sobre, cara, muito bacana, tá? E eu tenho alguns materiais complementares aqui, ó, Pilates efetivo na redução da dor lombar, qual o melhor exercício para dor lombar, e eu tenho aqui, olha só que legal, hoje eu estava procurando no meu histórico, eu tenho o meu primeiro vídeo no canal, vídeo 6 de novembro de 2021, falando exatamente da mesma temática que nós temos aqui. Dá uma assistida e tu vai ver que a coisa deu uma melhoradinha em termos de qualidade, mas o conteúdo também é bastante bacana, te convido a procurar. Procura pelo título lá que você vai achar. Ainda, né, gente, não esquece, né? Te inscreve no canal, compartilha, tá gostando do conteúdo, comenta aqui, vem comigo que o YouTube ajuda a espalhar mais esse conteúdo, sempre trazendo credibilidade para vocês aí, para ter uma informação importante. Conclusões finais, tá? Exercício com peso livre e em suspensão geram maiores ativações eletromiográficas dos músculos do core. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é uma informação fundamental para tu entender. Peso livre tem a sua importância, eu sei que às vezes a gente não quer montar o pezinho lá, mas é fundamental. Exercícios de estabilidade favorecem maior ativação seletiva dos músculos profundos, especialmente o oblíquo interno. Então, se teu foco é fortalecer o oblíquo, tá sabendo, ó, exercícios de estabilidade. Tradicionais tiveram ativações moderadas, podendo ser específicos a um contexto específico, no caso iniciantes, né? Galera que está começando, galera que está no meio do caminho ali, bem bacana você usar os tradicionais exercícios de solo e tudo mais. Grande heterogeneidade metodológica, já falamos sobre isso, né? Cuidado na hora de interpretar. E as evidências do transverso abdômen permanecem ainda limitadas e inconclusivas. Ainda algumas aplicações práticas, né? Os multiarticulares têm que ser prioridade quando tu quer uma alta ativação. Os estabilidades quando você quer ter um bom controle da pelve, né? Para você ter um aspecto bem pontual, específico, né? Os exercícios tradicionais pode ser, como eu falei, na fase inicial, inclusive reabilitação, acho que é legal, pensando em cargas menores num primeiro momento. E a escolha de exercício deve considerar certamente o objetivo, quanto você vai botar de carga, quanto você tem de estabilidade. Algumas considerações importantes, né, gente? Esse conceito de core, ele varia muito entre os autores, né? E isso muda muito em função dos músculos, das funções biomecânicas, né? Isso aqui é importante te dizer, tá? A alta ativação eletromiográfica não quer dizer que você tem o maior desempenho esportivo. Não quer dizer que você vai ter mais hipertrofia. A eletromiografia nos permite dar um caminho, uma luz sobre comparações entre exercícios, entre superfícies, entre variações, para nós termos uma ideia do que pode ser mais ou menos. Não dá para garantir que você fazendo tudo certinho vai ter o melhor desempenho esportivo. É possível, a lógica nos diz que sim, mas não necessariamente. E quando a hipertrofia, isso é fato, né, gente? Os estudos com a hipertrofia avançaram muito, inclusive eu tenho um curso digital aí, se você quiser adquirir, avançou muito, mas a gente ainda tem muitas dúvidas sobre o assunto. Essa transferência eletromiografia e hipertrofia não é tão clara assim. Exercícios funcionais podem gerar elevação da ativação do core, mesmo que não seja o foco específico, e no contexto do exercício, né, o contexto, como o exercício é feito, ele influi muito na ativação, né? Por exemplo, a carga que tu vai usar, a velocidade que tu vai fazer, a intenção do movimento que você vai ter. Tá bom? Então, gente, esse era o artigo. Espero que você goste. Olhe com carinho, estude com carinho, pegue cada musculatura ali de novo, dá uma escutadinha de novo, tenta interpretar direito. O link do artigo vai estar aqui. Qualquer coisa vai lá para tu saber direitinho. Tem inúmeras tabelas no artigo aqui que pode te dizer melhor qual foi o exercício utilizado e tudo mais. Tá bom? Valeu, um abraço e até mais.